Senhoras e senhores, voltamos com o nosso programa Você Sabia? E temos a grande satisfação de fazermos a segunda conversa com o Frei Flávio da paróquia de São Cristóvão. A continuidade dos mesmos assuntos, com excelente repercussão envolvendo a mesma na última terça-feira. Antes disso, Frei Flávio, como foi a sua a apresentação que o senhor teve em Porto Alegre para tratar de sérios assuntos do seu conhecimento? Foi muito importante essa participação, porque a gente se reunindo com pessoas das várias áreas de entendimento da sociedade, você se enriquece. Aí um conhecimento maior do que está acontecendo com a conjuntura política, econômica do Brasil, um entendimento maior de como que funciona a questão da cultura, essa cultura chamada de pós-moderna, essa cultura que valoriza demais o indivíduo fica muito voltado para si mesmo, o coletivo é deixado em segundo lugar, os grandes valores da humanidade, por exemplo, o valor da honestidade, o valor da solidariedade, o valor da entreajuda, esses valores estão em baixa. E isso é muito importante porque a gente vai entendendo melhor o que está se passando ao nosso redor para poder também dar uma resposta mais adequada aos grandes desafios que o Brasil enfrenta no mundo político, econômico e cultural. Eu tive a oportunidade nesse fim de semana de assistir também discussão não religiosa, uma social de Cristo, aquele que houve lá naqueles tempos da vida, nos últimos instantes dele na comunidade, achei muito importante. Isso foi um envolvimento político e veio com o religioso, né? Mas o religioso tinha uma influência muito grande naquela outra coisa que o pessoal quer saber, não é? Exatamente. E me impressionou muito. Mas nós vamos aqui continuar no nosso assunto que da última vez que conversamos, para se esclareça a todo mundo todas essas coisas que se precisa saber, porque como é que eles veem a igreja, não o católico vê a igreja católica, o evangélico vê a igreja dele, o espírita vê a dele, como cada um vê a comunidade dele também, não é? Que eu acho que isso tem uma importância muito grande. Então eu lhe perguntaria inicialmente qual a finalidade dos princípios da doutrina social da igreja. Exatamente, são princípios que ajudam a entender o mundo econômico, ajudam a entender o mundo político, ajudam a entender o mundo cultural, ajudam a entender a questão da finalidade do Estado e ajudam a entender também qual deve ser a atitude, o comportamento da pessoa diante das instituições da sociedade brasileira. Quer dizer que a religião está começando a saber não só da religião, mas da sociedade, da comunidade. Exatamente. A igreja ela tem um papel de cuidar do ser humano. O ser humano para Deus é sagrado. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele merece realizar todos os seus direitos fundamentais. Esse é o desejo de Deus, que um filho seu, uma filha sua, possa ter uma boa casa, possa ter um bom salário, possa ter condições dignas de assistência médica, possa ter tempo para o lazer, possa viver em paz, na segurança. Hoje em dia é complicado
porque se vive numa insegurança total e não pode. Nós somos criados para vivermos na segurança, podermos sair para a rua sem medo de sofrer qualquer violência. E a igreja, ela se preocupa com o todo do ser humano. Você assistiu sobre Jesus. Jesus não veio só cuidar da alma, ele veio cuidar do corpo, ele veio cuidar do espírito, ele veio cuidar também da mente da pessoa humana. Ele quer a felicidade total da pessoa humana. Quando se fala em paz na Bíblia, é shalom. O que é shalom? É bem-estar pessoal, é bem-estar familiar, é bem-estar social, é bem-estar político e é bem-estar econômico. Tudo isso interfere na vida da pessoa. Por isso que a igreja se ocupa com o ser humano, porque quer que ele viva dignamente conforme o plano que Deus tem para ele. Esse é um caminho que o nosso Papa de hoje está apontando, né? Exatamente, o Papa tem uma preocupação muito grande com o ser humano, principalmente com o ser humano cujos direitos são negados. Por exemplo, os refugiados precisam fugir dos seus países, chegam num país estrangeiro, não tem as mínimas condições de viver dignamente, e o Papa se preocupa, porque Jesus se preocupou com os migrantes. E também se preocupa muito com os pobres, porque a dignidade deles não está sendo respeitada. Ele se preocupa muito com a questão da violência entre os países, porque a violência, as guerras internas ou entre os países, olha só o sofrimento que causa. Terrível. É muito sofrimento. E quem mais sofre? As crianças. Ficam órfãs, não têm as mínimas condições de vida. É um sofrimento terrível. Por isso que o Papa está sendo uma voz muito importante no mundo para que se defenda essas pessoas que mais sofrem. São religiões cristãs que estão fazendo esse trabalho, todas elas estão fazendo. Os evangélicos, todos esses que seguem Cristo estão fazendo esse trabalho? Principalmente as igrejas cristãs mais tradicionais, a luterana, a metodista, a presbiteriana, a anglicana. Já essas igrejas mais recentes, chamadas igrejas pentecostais, elas estão muito preocupadas com a pessoa em si. Física, também financeira. É uma preocupação muito grande de produzir milagres, né? E às vezes esquece o conjunto de pessoas da sociedade que estão sofrendo. Exatamente isso a gente está mais ou menos sentindo. E essas outras religiões, aqueles outros cultos que o senhor já deu uma sondada por lá, porque está envolvendo muito a religião, né? Esses combates todos aí. Exatamente, por isso que o Papa, ele esteve em Assis, quem começou foi o Papa João Paulo II, trouxe todas as religiões, principais religiões do mundo, para falar sobre a questão da paz, para que todas contribuam pela paz. E foi um encontro muito bonito em Assis, um encontro muito bonito, um compromisso de todas as religiões, as grandes religiões, de se comprometer para que acabe com o terror da guerra. E todas estão se comprometendo. Agora, lá em Israel, mulheres muçulmanas, judias e cristãs, caminhando juntas, fazendo caminhada para que acabe com a guerra. Olha que bonito. 3 religiões unidas buscando a paz. Só que isso não aparece muito na televisão. É uma pena, é uma pena. E existe assim também muitas iniciativas no mundo todo onde as várias religiões se unem buscando a paz e combatendo a guerra. E eles estão insistindo bastante, né? E já está sendo promulgado, que era uma coisa que ninguém falava. E aquelas outras religiões lá que... mas em Cristo quase todas elas acreditam, né? Temos aqui uma grande parcela da humanidade que acredita em Cristo. Mesmo a religião muçulmana tem Cristo como modelo.
Cristo é modelo para eles. É um modelo de vida. É um modelo de uma pessoa que procurou o bem e onde dois valores fundamentais nas grandes religiões que acontecem. O valor da compaixão. Budismo, todas as grandes religiões e filosofias, a compaixão. Sentir com. Procurar sentir o sofrimento do outro. Mas não apenas sentir, mas agir para que o sofrimento do outro seja superado. Então, as grandes religiões trabalham a questão da compaixão, uma ação para minimizar o sofrimento ou acabar com o sofrimento da pessoa. E outro valor também muito importante é a misericórdia. Misericórdia, córdia é coração, miser é a miséria, os que estão na miséria. Trazer para dentro do coração. O que é trazer para dentro do coração? É sentir o que a pessoa está sentindo, mas agir, não só pessoalmente, mas de forma organizada, com grupos organizados para que o sofrimento do outro seja superado. Vamos pegar, por exemplo, os refugiados na Europa. Todas as grandes religiões acolhem os refugiados, fazem campanha para os refugiados, ajudam os refugiados. Então, essa questão da compaixão e da misericórdia que se fazem presente nas grandes religiões, esse cuidado com o ser humano, porque o ser humano veio de Deus. E se ele veio de Deus, ele é divino. Se ele veio de Deus, ele é sagrado. E qualquer ofensa a um direito do ser humano é uma ofensa ao Criador. É uma ofensa ao Criador, às vezes as pessoas não se dão conta disso. Se eu machuco alguém, eu tiro o direito de alguém, eu estou ofendendo o meu Criador, porque Ele me criou e criou o outro para que eu e o outro possamos viver bem e com os direitos fundamentais respeitados. Eu vou ter que fazer uma pergunta que eu marquei para hoje, mas eu vou deixar tratado com o senhor de que eu quero saber, e todo mundo quer saber, por que a religião de Cristo é tão dividida? Vamos deixar. Podemos fazer um programa só sobre isso. Isso aí. Vamos fazer um programa só sobre exatamente isso. Exatamente isso. Agora eu quero que o senhor fale sobre o princípio do bem comum, da solidariedade, da participação, que isso é uma coisa que se precisa bastante, e vamos dentro dos nossos princípios, que nós estamos fazendo essa discussão aqui em benefício de toda a comunidade. Eu acho que é muito boa essa pergunta aqui que nós estamos fazendo. É o princípio do bem comum, ele tem como finalidade fazer com que as pessoas se deem conta e o Estado se dê conta que ele existe, é organizado para o bem comum. O que é o bem comum? É dar todas as condições necessárias para que a pessoa viva dignamente. Portanto, o Estado ele tem que garantir essas condições. E quais são essas condições que o Estado tem que garantir? Educação, saúde, segurança, transporte, lazer. O Estado tem que garantir esses direitos fundamentais das pessoas. E por isso que o Estado cria políticas públicas. Por quê? Porque a sociedade brasileira é desigual. Se ela é desigual, precisa ter recursos especiais para esse grupo de pessoas que vivem em condições de pobreza, de desemprego, que não têm condições de, por si mesmos, buscar a satisfação dos seus direitos fundamentais. E eu, sem querer interromper, esse assunto que o senhor abordou agora, nós vamos conversar também numa próxima. Por que isso acontece? Exatamente, por que isso acontece? Por que tem desigualdade social? Agora vamos ficar no nosso programa. Exatamente. Porque senão nós vamos terminar a entrevista hoje. Senão não termina a entrevista hoje. E por isso, então, a igreja defende que é a vontade de Deus que todo mundo tenha um bom alimento e um alimento saudável. Por isso que o Estado tem que cuidar dos venenos que estão presentes nos alimentos, no controle sobre os venenos,
porque os alimentos estão envenenados. Exatamente. E eles causam uma série de doenças. E ao causar uma série de doenças, o primeiro prejudicado é o doente. O segundo é o Estado, que gasta uma fortuna para curar esse doente. E o terceiro, quantas pessoas envolvidas para curar esse doente. Então, é um gasto muito grande. Se o Estado tivesse um controle maior sobre os alimentos, menos gente ficaria doente, menos o Estado gastaria e menos pessoas envolvidas para cuidar desse doente. Olha só como é importante a intervenção do Estado no sentido de preservar a saúde das pessoas pela alimentação. E foi tão bom a igreja não só aplicar só com a alma, se aplicar com o ser humano também no corpo, né? Exatamente. Isso vai ter poder muito maior de resolver os problemas. O auxílio do espiritual com a outra parte vai ajudar muito na solução desses problemas que eles não conseguem acertar, não é? Exatamente, exatamente, porque a pessoa doente, ela sofre e os da sua família também sofrem, muita gente sofrendo. Então, só um cuidado da questão dos alimentos. Outro cuidado que o Estado tem que ter é de proporcionar uma assistência médica adequada para todos. Tem o SUS, é muito bom, mas existem defeitos, existem desvios. E aí, então, cuidado, a vigilância do Estado para cuidar do sistema único de saúde. Depois, o Estado também tem que garantir a assistência dos idosos. Assistência dos idosos, a questão de aposentadoria. Porque, hoje em dia, o idoso vive mais. E, além da aposentadoria, tem que ter uma aposentadoria suficiente para que ele viva bem. Porque o idoso gasta muito com remédio. O idoso gasta muito com o médico. E muita gente gasta tudo com o médico e com os remédios. E o que sobra para ele viver bem? Não seria tão bom se nós tivéssemos os sacerdotes para salvar a alma e os médicos para salvar os doentes do mesmo jeito que os sacerdotes salvam a alma? Exatamente, exatamente. O sacerdote trabalha a alma, trabalha o todo, mas com um acento no espiritual. Exatamente. Que interfere também no corpo. Porque hoje está mais que provado que uma pessoa que vive profundamente e seriamente a religião, ela fica menos doente. Sabia por quê? Porque nós temos duas maneiras de viver, com medo ou com fé. Exatamente, exatamente. Se eu vivo com fé, eu me cuido mais. Eu cuido o que vou comer, eu cuido o que vou beber, eu não exagero em nada, portanto, eu tenho mais dificuldade de ficar doente. E se eu fico doente, eu fico curado antes, por quê? Porque você sabe, você falou agora, a fé interfere no estado de espírito da pessoa. Então a pessoa, ela fica com esperança, ela sabe que ela rezando e as pessoas rezando por ela, Deus vai intervir na vida dela para que ela fique saudável. Isso está provado por várias pesquisas feitas nos Estados Unidos. E o médico, claro, o médico também, o assento dele é o corpo. Mas o médico sabe que muitas doenças, a causa não está no corpo. A causa está no espírito ou a causa está na mente. Então ele também tem que entender um pouquinho de espírito. Isso o esoterismo explica muito, porque ele usa a mente. Exatamente. Então o médico, a especialidade dele é o corpo, a doença, mas ele também sabe que ele tem cuidado psicológico da mente e sabe que também tem que cuidar do espírito, porque muitas doenças vêm do espírito e vêm da mente. Exatamente. E ela interfere no corpo e torna o corpo doente. E muitos médicos, eles não têm essa consciência, eles querem curar só o corpo, mas não cura a origem da doença. Cura a consequência da doença. E os padres queriam curar só a alma. E os padres antigamente só cuidavam da alma, esquecia do corpo. Exatamente. Olha que beleza esse nosso discurso aqui, né? É uma maravilha, porque a gente vai se dando conta da evolução a igreja da igreja. É aquilo que o outro pensa e a saúde também não é só aquilo, não é que estão juntos. Exatamente. Por isso que hoje em dia é um grupo grande de médicos que estuda a espiritualidade. Sim. Estuda a espiritualidade, porque sabe que
por aí você resolve muita coisa em termos de saúde. Olha só como é interessante que o ser humano vai se dando conta que o padre não é só para cuidar da alma, do espírito, mas o espírito interfere no corpo, e o médico se deu conta que não adianta só cuidar do corpo, tem que também entender do espírito e da mente para que a pessoa seja mais saudável. Na nossa mente está tudo. Sim. Deus pôs tudo ali, né? Pôs a religião, pôs a saúde, pôs aqueles troços. Eu sou católico, praticante, mas pratico o esoterismo também, né? Pois é. E é importante a gente conversar isso assim, para ver como a religião é coisa ótima. Que todos eles deveriam viver com fé e não com medo. Exatamente, viver com fé e não viver com medo. E isso que é o mais importante na vida do ser humano. Então, essa evolução é muito importante desse entendimento do ser humano como um todo. E que outras religiões, outras filosofias ajudam a gente. Ajudam a gente, porque nenhuma religião ela tem uma compreensão total, nem de Deus e nem do ser humano. Por quê? Deus é muito maior daquilo que eu entendo dele. Deus é muito maior daquilo que a Igreja Católica entende dele. Deus é muito maior do que o esoterismo entende dele. E o ser humano também é muito maior daquilo que a gente entende dele. Por isso que essas várias religiões, filosofias de vida, todas elas contribuem para uma compreensão maior do ser humano. E todas elas ajudam a entender melhor o ser humano para que o ser humano viva melhor. Exatamente isso. Mais um finzinho na nossa conversa, mas nós vamos voltar, Frei Flávio, nós vamos discutir mais esses assuntos, porque isso é muito interessante, no que a pessoa começar a pensar nisso, fazer pergunta para o padre lá na paróquia deles e coisa, isso vai melhorar muito, muito. E a igreja está dando uma demonstração agora, com esse Papa principalmente, está dando uma bela demonstração disso, não é? Exatamente. E o Papa insiste muito no outro princípio, chamado princípio de solidariedade. O que é o princípio de solidariedade? Não é eu ficar assim, chateado, deixar cair as lágrimas quando vejo uma tragédia que acontece no Brasil, uma morte, uma enchente, uma tempestade, um acidente. Mas é aquela vontade de ajudar o próximo. O bom samaritano que vê aquele que está caído, sofrido, chega e presta o seu auxílio. E essa solidariedade, ela deve acontecer na família. Ali que se aprende a solidariedade. Quando um está doente, toda a família se volta para o doente. Ele que é o importante na família. Isso faz com que o doente ele se recupere mais rapidamente. Quando um está com um problema, se a família se une no problema de alguém da família, o problema é resolvido. A solidariedade acontecendo dentro das comunidades, das igrejas. Se alguém sabe que alguém está triste, por exemplo, perdeu um ente querido, fazendo uma visita, olha o quanto ajuda. Nós temos uma equipe na paróquia que visita as famílias enlutadas. Vão lá, senta, conversam, ouve a família desabafa, a família fala... Se sente mais segura. Se sente mais segura, se sente mais aliviada, sente que alguém está acompanhando, reza junto, olha, é uma maravilha. Quantas vezes também eu visito as famílias enlutadas, o quanto isso faz bem, isso é solidariedade com aquele que está sofrendo, ou alguém se separou, ou está doente. Agora, numa semana, junto com o pessoal da comunidade, eu visitei 35 casas, e com pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas em cadeira de roda. Então, essa solidariedade com os que sofrem. Mas aí também vem a solidariedade no nível superior da sociedade. E aí o Estado também entra. O Estado tem que ser mais solidário com os mais sofridos da sociedade. E aí entra as políticas públicas. Por que existem as políticas públicas? Por que existe o Conselho Municipal de Assistência Social? Para cuidar daqueles que vivem no município cuja vida não consegue ter o direito de uma boa alimentação, de uma boa assistência médica,
o direito de ajudar a família, no sentido que às vezes tem problemas de divisão, ou alguém abandona a família e assim por diante. O conselho da criança ou do adolescente, esse cuidado especial com as crianças. O conselho do idoso, cuidado dos idosos. O conselho da segurança, cuidado da segurança do município. Então existem essas políticas públicas justamente para vir ao encontro daqueles que sofrem dentro do município. Isso é o município, depois vem o Estado e depois vem a federação, que deve ter esse cuidado, essas políticas públicas. Por exemplo, quantos pobres não conseguiam acessar a universidade? E agora com o Enem, consegue acessar a universidade? Isso é solidariedade. Isso é solidariedade. Quantos não conseguiam emprego? Com esses cursos profissionalizantes, conseguem um emprego. Então, são medidas que fazem com que as pessoas saiam daquela condição de pobreza, daquela condição de baixa autoestima e conseguem acessar os meios necessários para ser integrado na sociedade e viver a partir de si mesma e não dependendo dos outros. Isso é uma coisa pública que não se observa. Uma família católica, uma família evangélica, uma família com fé, eles vivem muito, muito melhor daqueles que não têm fé. Exatamente. E aí tem um outro nível de solidariedade, Oswaldo, é o nível internacional. Exatamente. Os países mais desenvolvidos que ajudem os países menos desenvolvidos, mas que ajudem no sentido de não torná-los dependentes, porque a solidariedade, ela tira a dependência. É justamente todo um trabalho organizado, e a igreja tem as pastorais sociais, que vem ao encontro da solidariedade, pastoral da saúde. O que é a pastoral da saúde? Ela é uma pastoral que visita os doentes, mas também é uma pastoral que trabalha com as ervas medicinais. E porque você sabe muito bem o quanto as ervas medicinais podem ajudar na prevenção de doenças. E também na cura de muitas doenças, não de todas. Meu pai era médico, usava ervas à vontade naquele tempo, né? Exatamente. Então, essas pastorais sociais, a pastoral da saúde, a pastoral da criança, que atende aquelas crianças carentes, tirando aquelas crianças da situação de desnutrição. Mas não trabalha apenas a criança, trabalha a mãe, trabalha a família. E a igreja também tem as obras sociais. A igreja tem no Brasil mais de 1000 obras sociais. E a igreja, com as obras sociais, ela atende 13 milhões de famílias no Brasil. 13 milhões de famílias. Com o quê? Com um trabalho inverso à escola, onde a criança vem, ela se alimenta e ela tem toda uma orientação socioeducativa. Educa a criança a conviver com a outra criança, educa a criança a ser civilizada, educa a criança a ter bons modos, educa a criança a aprender a amar o outro, a amar a família. Então, esses trabalhos de solidariedade é para tirar a pessoa daquela situação que é indigna para viver mais dignamente. Por exemplo, nós temos uma obra na Loma do Pinheiro, nós formamos rapazes que hoje em dia um deles trabalha num grande hotel na China, lá da vila. Temos outros que trabalham em hotéis de Porto Alegre, hotéis famosos de Porto Alegre. Eles aprenderam a culinária conosco e têm o dom de cozinhar. E hoje em dia estão trabalhando em grandes hotéis, gente lá da vila. Gente da vila que hoje em dia tem faculdade. E agora eu tenho que cumprir uma obrigação minha. Temos que passar esse assunto para uma outra entrevista. Já estamos passando, está lá, 00. Já passou do tempo, tá bom então. Foi um prazer enorme, Frei Flávio. Vamos continuar com esse trabalho. Eu tenho um trabalho também com o pastor da igreja evangélica, não é? Para nós juntar todas essas pessoas de bem, para ajudar essa humanidade, que eles vão progredir muito. Muito obrigado, Deus abençoe o senhor, abençoe a TV Informativo, que ela cresça cada vez mais pelo bem de toda a comunidade aqui do Vale do Taquari. Eu vou dar uma notícia aqui meio em segredo, que eu não devia dar, não é? Mas eu sou meio conversador. É que nós devemos abrir uma nova TV no Vale do Taquari, no município de Arroio do Meio.
Que maravilha. Já que está maravilha. em execução final para que e em seguida em Venâncio Soares. Ótimo, Daí nós excelente. vamos conversar com todos eles, né? Exatamente. Muito obrigado. Até a próxima Até oportunidade. a próxima.